Poucas peças de mobiliário são tão icônicas e reconhecíveis quanto a Club Chair B3, mais conhecida como a cadeira Wassily. Ela foi vista em todos os lugares, desde séries de TV de grande prestígio até a coleção permanente no Museu de Arte Moderna em Nova York. Mas qual a história por trás dessa peça? Para entender como essa cadeira surgiu, precisamos começar com o movimento artístico que a tornou possível, a Escola de Bauhaus. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha uma enorme quantidade de dívidas para pagar, e para atender a isso, a República de Weimar basicamente imprimiu uma quantidade enorme de dinheiro e criou uma grande inflação. Não é nesse momento terrível para o povo alemão que você esperaria que um movimento artístico nascesse. Entre os anos 1910 e 20, na Europa, já havia movimentos que incentivavam projetos modernos e ideias liberais. Nesse cenário se insere Walter Gropius, arquiteto alemão que teve a ideia de criar uma forma de arte política universal, construída em torno dessa nova era, uma arte projetada para uma nova Alemanha e Europa. Foi exatamente isso que Gropius fez. Criou uma escola para artistas e designers utilizarem as novas tecnologias e filosofias modernas. O nome dessa escola? Bauhaus. A Bauhaus se desenvolveu em conjunto com movimentos de arte semelhantes na Rússia e na Itália. Movimentos esses que surgiam a partir de um certo futurismo, que também tinham o desejo de fazer com que a arte e o design refletissem essa nova era moderna. Por conta do Tratado de Versalhes, a Alemanha não participou do boom econômico acontecendo na América e no resto da Europa. Mas em 1924, a República de Weimar foi capaz de renegociar esse tratado. Junto a isso, foram conseguidos grandes empréstimos, que tornaram possível incorporar novos processos de fabricação com influência fordista. Com essa combinação, a Alemanha realmente entrou no que é chamado de Era de Ouro da República de Weimar. Esse é um dado relevante para entender como esse movimento de arte da Bauhaus, ou a própria Club Chair B3, florescem num contexto de carência de dinheiro e consequente escassez de consumo e produção. A Alemanha foi capaz de aumentar sua produção e se juntar ao resto do mundo em desenvolvimento nos anos 20. Isso monta o cenário perfeito para mudanças. Com a Alemanha preparada para a produção e o movimento de arte que estava florescendo, a Bauhaus criou uma nova linguagem para designers e artistas. Os idealizadores da escola queriam confrontar o modelo em vigor, valorizando estética e funcionalidade, o binômio forma-segue-função. E é nesse contexto que conheceremos Marcel Breuer. Ele planejava estudar pintura, mas abandonou a escola depois de apenas algumas semanas, pois o programa era muito teórico para o jovem que queria trabalhar com as mãos em vez de ler livros. Então começou a trabalhar em uma pequena oficina de móveis em Viena e encontrou interesse em design de móveis. Logo depois se mudou para Weimar, na Alemanha, para se matricular na recém-fundada escola Bauhaus. Breuer se tornaria conhecido por sua arquitetura e seu design de móveis. Bauhaus muda-se para Dessau. Breuer compra uma bicicleta para se locomover e fica fascinado com sua construção robusta, mas muito leve. Foi seu primeiro contato com o aço tubular dobrado, incomum naquela época. Então, Breuer, bastante inspirado, começa a pensar em como usá-lo para construir móveis. Como um primeiro passo para realizar esses planos, Breuer visitou a empresa de bicicletas sob encomenda, a siderúrgica Mannesmann. Breuer explicou que queria fazer móveis utilizando aquelas estruturas de aços tubulares pré-moldadas e encomendou uma grande quantidade de hastes nas mesmas especificações das usadas para as bicicletas, diretamente do fabricante. E juntamente com um encanador habilidoso no ofício de soldagem, ele começou a construir o primeiro protótipo da sua B3. O resultado dessa experiência foi uma Club Chair grande e quadrada, com 4 pernas de aço tubular e bem longe de agradar. Volumosa e rígida demais, era desconfortável e seu armazenamento um problema. Além disso, era muito cara para a produção em série. Poderia ser o fim da história de Breuer com móveis de aço tubulares. O universo, no entanto, tinha outros planos. Sem o conhecimento de Breuer, sua amiga e fotógrafa Lucia Maoli havia fotografado a cadeira e, por um acaso, a foto foi publicada no jornal local. De repente, um Breuer altamente surpreso recebeu várias solicitações de pessoas que queriam comprar aquela cadeira inovadora. Obviamente, aquele protótipo não estava à venda, mas a atenção inspirou seu criador para continuar a desenvolvê-lo, até ser capaz de oferecer uma versão melhor, mais confortável e adaptada para a produção em série. Margarita Reichart era contemporânea de Breuer na Bauhaus e estava tentando inovar e reinventar tecidos de algodão. Breuer viu isso e perguntou se poderia usar esse material em seus móveis. E assim, a B3 passou a ter esse tipo de algodão encerado feito por Reichart e chamado de Isengard. Depois de muita experimentação, a primeira versão da B3 foi finalmente concluída. Em vez de hastes pré-dobradas, o aço foi dobrado na própria oficina de Breuer. A cadeira foi construída a partir de um total de 9 peças de aço tubular, mantidas juntas por parafusos visíveis. Em vez de 4 pernas, tinha um pé em forma de trenó, o que tornava a cadeira fácil de mover no chão. Breuer começou uma produção em pequena escala em sua própria oficina, mas a demanda cresceu e isso já não era suficiente.
No final de 26, ele foi abordado pelo arquiteto húngaro Kálmán Lengyel, que propôs uma parceria entre os dois. E o resultado foi uma empresa dedicada a fabricar e vender seu mobiliário. O acordo entre os dois húngaros fez alguns de seus colegas na Bauhaus se sentirem ultrajados. Normalmente, todos os objetos associados com a Bauhaus eram licenciados pela escola e pagavam royalties por isso. Breuer, no entanto, sempre insistiu que todos os seus móveis de aço tubulares eram suas próprias criações independentes e que a produção não era parte da escola. Desde a produção em menor escala no seu ateliê, Breuer se certificou de que ele possuía os direitos autorais. Ironicamente, um dos destaques do primeiro catálogo impresso da Bauhaus em 27 foi justamente a cadeira Wassily, simplesmente chamada B3. Além disso, ela e outros móveis nela inspirados foram amplamente utilizados no mobiliário da própria escola, quando ainda eram feitos por Breuer em seu ateliê. Wassily Kandinsky era um pintor alemão que fazia parte da Bauhaus, sendo não apenas contemporâneo, como também amigo de Breuer. Ao ver a cadeira B3, Kandinsky se apaixonou por esse novo design e pediu a Breuer para fazer uma para que ele pudesse tê-la no seu estúdio e na sua casa em Tessa. Em meados do século XX, uma empresa de móveis italiana passou a ter a licença para produzir a B3, e fazendo pesquisa sobre sua história, descobriram a paixão de Kandinsky pelo item. Inspirada nas club chairs clássicas, a Wassily nasceu do desejo de modernizar algo que já existia. O resultado foi uma cadeira despojada, que, ao contrário de suas avós maciças e volumosas, tem abundância de espaço negativo, inspirando modelos como a Barcelona Chair de Van der Rohe e até grandes outlets como a IKEA. Breuer descreveu a Wassily como seu trabalho mais extremo, mecânico e lógico, e o menos artístico e aconchegante. Com seu design arrojado, se aventurando pela descoberta de materiais nunca antes usados na construção de móveis e sendo influenciado pela atmosfera única de uma escola que revolucionou o design como conhecemos, Breuer e sua Wassily, certo e merecidamente, entraram para a história.